Deus continua abençoando os irmãos preciosos, que a graça do Senhor Salvador Jesus Cristo. Peço desculpa para os irmãos de não ter o programa ontem, né? Porque houve um contratempo aí que não deu para fazer o programa ontem. Mas hoje nós estamos aqui, pela graça de Deus, e de segunda a sexta, Deus permitindo, nós estamos aqui, falando desse grande Deus, o qual é digno de ser falado, de ser adorado e de ser seguido, né? Não somente ouvir falar de Deus, mas o principal mesmo é praticar as suas vontades, praticar as suas ordens. Esse é o que fecha a vida cristã. E eu desejo para vocês aí bastante saúde. Primeiramente Deus, que Deus é o primeiro lugar, não tem como tirar Deus do primeiro lugar, porque pertence a Ele, né? E segundo lugar, uma saúde. Segundo lugar, saúde. Tem pessoa que fala, ter saúde tem tudo, não tem tudo. Você, antes de ter saúde, você tem que ter Deus. Você tem Deus, você tem tudo, mas não tem. Tem saúde, tem tudo. Não. Você tem Deus, você tem tudo. A saúde vem de Deus. Então, se a saúde vem de Deus, ela não é maior do que Deus. Então, Deus é maior do que tudo. Então, primeiramente, Deus na nossa vida. Segundo lugar, nós ter saúde, ter fé. Não deixar de ter fé em Deus, que a fé faz parte da vida cristã. E a incredulidade faz parte dos ímpios, né? Daqueles que não tiveram o privilégio de nascer trigo, mas nasceu joio. E nasceu joio. E quem é que tem culpa? Quem é que tem culpa, né? Porque o joio foi semeado no meio do trigo e permanece no meio do trigo até que a consumação do século. Aí Deus disse, mandarei meu anjo, e eles separarão o joio do trigo. E o joio vai para o fogo e o trigo vai para o celeiro. Então aí se divide os dois, aí um toma um rumo, o outro toma outro rumo. Mas até então, vive atado junto, né? Vive atado junto. Mas, irmão, nós temos aqui na carta de Neemias, a carta de Neemias, o livro de Neemias, é um livro, nós não vamos falar de riqueza, porque a palavra riqueza é muito pobre para falar do livro de Neemias. Ele é uma fonte de sabedoria, ele é uma fonte de exemplo, ele é uma fonte de instrução, o livro de Neemias. Você adquire no livro de Neemias tudo o que você precisa para viver uma vida humana, de exemplo, de atitude, você recebe no livro de Neemias. Porque Neemias, ele era um escravo. E ele trabalhava dentro do palácio. Ele era um escravo que trabalhava dentro do palácio. E ele era o homem de confiança do rei Artaxerxes. Não sei se eu pronuncio bem esse nome, porque é meio difícil. Artaxerxes. E difícil para mim, né? Difícil para mim. Agora, Neemias é ele que ponhava o vinho no copo do rei. É ele que ponhava o vinho no copo do rei. Irmão, a pessoa que ponhava o vinho no copo do rei era a pessoa de maior confiança que o rei tinha no reino. Porque eles costumavam pôr veneno. O rei, antigamente, até hoje, né? Até hoje, ainda a prática do veneno, matar a pessoa envenenada, ainda existe. Existe bastante de matar a pessoa envenenada.
É uma morte mais secreta, é uma morte mais difícil de ser encontrada. O autor que faz ela, né? Então o rei, eles eram mortos muito envenenados. E para eles não serem envenenados, quem servia ele tinha que ser pessoa mesmo de confiança, que nem esse presidente aí da Rússia aí, que está causando guerra. Os garçons dele é tudo da Rússia, o cozinheiro dele é da Rússia. Ele pode ir para outro país, visitar outro país, mas ele leva a comitiva dele. Ele leva os cozinheiros, ele leva a camaleira dele, ele leva o lençol, tudo ele leva dele. Ele não usa nada lá da onde ele vai. A comida quem vai para ele é a cozinheira da Rússia. E o garçonete que serve ele é da Rússia. E antes dele comer, ele tem uma pessoa que prova a comida. Ele não come nada sem antes uma pessoa comer. A pessoa come, tem uma pessoa certa para ela comer. Se ela comeu e não morreu, então ele come. Mas ele não come sem antes a pessoa comer. Porque medo de ser envenenado. Medo de ser envenenado. Porque a morte do veneno é uma morte mais secreta, assim, uma morte mais... que acontece na mesa, né? Comendo, rindo e tá comendo veneno. Então ele tem tudo isso. E os reis lá do Antigo Testamento, ali que nós vemos, eles eram muito envenenados, principalmente aqui na parte romana, os romanos, os governantes romanos, Júlio César, César Augusto, essa turma aí, que foram os romanos, centuriões romanos, a morte mais que eles morriam era envenenado. Era envenenado. Então a pessoa que servia o rei, dando alimento para o rei, dando vinho para o rei, tinha que ser de confiança. E Neemias era um desse. Neemias era um que servia o vinho para o rei. Então ele era de confiança. E ele não pertencia ao povo do Medo e os persas. Ele era judeu, ele estava ali como escravo. E o rei confiou nele. Outra coisa bonita de Neemias, que vale a pena a gente falar e saber, é que o rei não ficava sem ele. É que o rei não ficava sem ele. Ele não tinha substituto para ele. Você quer ver outro quadro bonito também? Que está aí na mesma linha? É o copeiro de Faraó. Aquele que espremia uva no copo de Faraó. É a mesma coisa de Neemias, o copeiro. Aquele que José, lá no cárcere, falou para ele: você vai voltar a espremer uva no copo do rei. E falou para o segundo: você vai morrer. Aquele que tinha um cesto com 3 andares, que é a Trindade, né, irmão? A Santíssima Trindade. Ele tinha um cesto com 3 andares na cabeça, cheio de pão. O padeiro, ele costumava carregar uma cesta de pão para entregar os pão, com 3 andares. Ele carregava pão. E isso aí chama Trindade. E José falou para ele: você vai morrer. Então, tudo que segue a Trindade de Deus, 3 pessoas, não tem como, irmão. Aonde que ele vai? Crendo que Deus 3 pessoas. Lá no céu não tem 3 pessoas. Ele não vai num lugar que não tem. Ele vai adorar quem lá primeiro? Deus, o Pai. Vai desprezar o Filho. Vai adorar o Filho, vai desprezar o Espírito Santo. Porque tem 3 deuses em 3 tronos. Qual dos 3 ele vai adorar primeiro? Qual? E Jesus disse: todo poder sobre o céu, sobre a terra foi me dado. Outros 2 não tem mais nada. Porque Jesus foi dado a ele. E Jesus disse: só a Deus adora. Só a Deus, só adora a Deus. Então, Jesus não pode ser adorado. Mas Jesus foi adorado aqui na terra. Jesus foi adorado. Aquele 10 leprosos mesmo, aquele que voltou, adora Jesus.
E Jesus foi adorado, né? Enquanto Jesus em vários lugares sendo adorado. E ele nunca repreendeu quem adorava ele. Ele nunca repreendeu. Se ele não repreende, porque ele era Deus. Porque João, aquele arcanjo, quando mostrou o Apocalipse para João, que João foi adorar ele, falou, não faça tal, não adora eu, que eu sou conservo seu de seus irmãos, não adora eu, adorar só a Deus. Agora, Jesus era adorado, irmão, você lê a Bíblia, você encontra Jesus sendo adorado em vários lugares, você vê Jesus sendo adorado. Então, se ele foi adorado, ele era Deus, porque ele mesmo falou para Satanás, só a Deus adora e só a Deus serve. Agora, Jesus disse, eu sou Senhor e Mestre. Ele falou, vocês me chamam de Senhor, vocês dizem bem, São João 13:13. Se vocês me chamam Senhor, vocês dizem bem, porque eu sou. Agora, Senhor só tem um. Só tem um Senhor. Efésios capítulo 4. Só há um Senhor. Só há um Deus. Essa doutrina da Santíssima Trindade de Deus três pessoas é completamente pagã. E ela não é nova. Ela veio lá da Torre de Babel, criada por Nirode, ou quem encabeçou a Torre de Babel. Ela veio lá de Nirode. Nirode foi o que iniciou a doutrina de três deuses. E colocou a mãe dele como uma deusa. Isso aí também de adorar Maria como intercessora, vem lá de Nirode, as coisas velhas. Por isso que Salomão disse, não há nada novo, as coisas velhas. Agora, mas nosso assunto é Neemias. Neemias, ele era de confiança do rei. Mesmo sendo escravo, mas o rei confiava nele como copeiro de Faraó. Você vê bem que José fala para ele assim, você vai voltar, espremer uva no copo do rei, é o que ele fazia antes. Ele estava preso. Por que ele estava preso? Não sei. Eu só sei que José disse, você vai ser perdoado e você vai voltar, espremer uva no copo do rei. Então era homem de confiança. Ele era um homem de tanta confiança do rei, que quando ele, falando do rei Faraó, que quando o copeiro fala assim para o rei, se ninguém consegue interpretar seu sonho das 7 vacas gordas, devorada pelas 7 magras, semelhantemente às espigas gordas, devorada pelas magras, se ninguém consegue, como o senhor tentou todos os meios aí, com os magos, com os sábios, se ninguém conseguiu, lá no cárcere tem um homem que ele pode resolver teu problema. Porque ele resolveu o meu. Eu também estava lá e nós tivemos um sonho e ele falou que ia acontecer e aconteceu. Então foi ele que apresentou José a Faraó. Quem apresentou José a Faraó foi o copeiro. Então, e Faraó mandou chamar José, então o Faraó confiava nele. Faraó sabia que ele era um homem sincero, que o que ele falava podia investir naquilo que era verdade. Por isso que eu falo que eles tinham que ser homens de confiança para espremer uva no copo do rei, tinha que ter confiança, porque eles envenenavam. E o rei Faraó sabia que o copeiro não ia envenenar ele. Por isso que ele só tinha aquele homem para espremer uva no copo dele. Era o homem de confiança dele. Neemias era homem de confiança do rei Artaxerxes. Mas teve um dia que ele perguntou para Anani. Anani era um judeu que ele voltou para Jerusalém. Ele volta para Jerusalém. Porque vários deles receberam liberdade para voltar para Jerusalém. Eles estavam escravos na Babilônia, mas foram libertos para voltar. Não todos, mas teve uma parte que voltou. Aí Anani era um. Aí quando Anani veio ele veio ali no reino do meio dos persas, sei que ele foi fazer lá, foi buscar alguma coisa, e ele encontrou com Neemias. E Neemias falou, Anani,
vocês que voltaram lá para Jerusalém, como é que está lá? Como é que está lá? Porque eu sei que Nabucodonosor destruiu tudo. Agora vocês voltaram lá, como é que está? Ele falou assim, olha, o muro está caído, o portão está queimado. E aqueles que voltou, aqueles que foram livres, que voltou, estão tudo na miséria. Estão tudo na miséria. Então a coisa está uma lamentação. Então Neemias falou, tá bom. Aí Neemias foi fazer o trabalho dele. Serviu o rei no palácio, premiu uva, vinho no copo do rei. Mas o irmão sabe que quem serve o rei tem uma regra para isso, tem uma regra, existe regra. Existe regra. Quem serve o rei, além de ter uma veste certa, além de ter comportamento certo, ele ainda tem que apresentar o rei alegre. Eles não podem servir o rei triste. Eles têm que servir o rei alegre, assim com o rosto alegre. E Neemias não estava com o rosto alegre. Neemias estava servindo o rei mais triste. E o rei estranhou. O rei estranhou porque Neemias não servia o rei com tristeza, ele servia com alegria. Irmão, eu disse que é uma riqueza, sabe por quê? Como que nós vamos servir Jesus, o rei do rei, com tristeza? Como que nós vamos apresentar Jesus carrancudo? Como que nós vamos na igreja brabo? Quando nós vamos na igreja, nós não vamos se apresentar a Jesus? Nós não vamos adorar Jesus? Ô, irmão, o rei não aceitava isso. O rei não aceitava quem servia a ele triste. Tinha que se apresentar alegre. E Neemias se apresentou triste. Aí o rei perguntou para Neemias: ô Neemias, você está muito triste. Seu rosto está muito triste. E essa tristeza que você está tendo não é de doença, porque você não está doente. Olha bem o discernimento do rei Artaxerxes. Discernimento de saber que tristeza ela vem de várias fontes. Essa tristeza que você tem não é tristeza de doença. Essa tristeza que você tem é tristeza de coração. Você viu, irmão, que tem diferença uma tristeza com a outra? E a tristeza sua é de coração. Ele falou assim: o que está acontecendo? Aí Neemias falou para ele assim: rei, eu não tenho de ser triste com o que está acontecendo. Mas o que está acontecendo? O muro de Jerusalém está caído. O portão está queimado. E aqueles que voltaram, que foram livres, estão na miséria. E isso daí dá tristeza. Saber que a minha cidade, saber que o muro da minha cidade, os portões do muro, as pessoas que voltaram lá, foram livres, voltaram para a sua terra, voltaram, mas no meio das ruínas, no meio da miséria. Aí o rei falou para ele: mas o que você quer que eu faça? Olha bem, o rei perguntou para ele: mas o que você quer que eu faça? Eu quero que o senhor me dá para mim aí uns dias de licença, me dá uma licença para mim ir lá, resolver o problema do muro, resolver o problema do portão, resolver o problema da miséria do povo. Aí o rei falou: mas você volta? Quando terminar tudo isso, você volta? Eu falei: volto. O senhor me dá para mim esse tempo aí que eu preciso, terminando eu volto. Por que o rei mandou ele voltar? O rei deu para ele, libertou ele. Deu para ele aí uns dias. Até ele pôr em ordem Jerusalém, muro,
portão e resolveu o problema do povo que estava na miséria. Mas o rei falou, você volta. Então era uma licença, não era uma libertação, era uma licença. Ele teve uma licença assim, dentro de prazo. Você tem que... O prazo era esse, o prazo não era tal dia, você tem que voltar, o prazo era esse. Terminando, você volta. Por quê? O rei queria que ele voltasse. Porque o rei não confiava em outro. O rei não tinha confiança em outro. Então, irmão, a gente aprende assim, como que é bom você ser uma pessoa de confiança. Como que é bom a pessoa confiar no você, porque você fez uma plataforma para isso. Você fez uma plataforma que gera confiança nas pessoas quando você serve ela. Um empregado numa firma, uma empregada doméstica, que você vê hoje a maior parte de empregada doméstica, quando não rouba, ela sai com o patrão, vira amante do patrão. Eu não estou dizendo todo, hein? Bem entendido, eu estou dizendo uma boa parte. Entra por esse lado aí. Nós sabemos que entra. Nós sabemos que entra porque entra. A maior parte entra. Por quê? Porque não gera confiança no marido. O marido não tem confiança de liberar a mulher para dar um passeio sozinha, para ir trabalhar em certo lugar. Não gera confiança. O marido não gera confiança na esposa para ela liberar ele para sair, para ir para o lugar, para ir trabalhar ou para ir acertar um negócio sozinho. Ele não gera confiança nela. Os filhos não geram confiança nos pais. Que o pai fala para os pais, eu vou dar um passeio, vou passear um pouco, eu vou com o meu colega, com a minha colega, nós vamos passear um pouco, nós vamos dar uma volta, mas tal hora nós estamos aqui de volta. Não existe isso. Não existe isso. Então não confia mais ninguém. Não confia mais ninguém. Então, se não confia em ninguém, você tem que viver uma vida frustrada, uma vida assustada, uma vida medrosa. Porque tudo que está ao seu redor, na maior parte, não gera confiança. Não gera confiança. O irmão Brana disse que Deus tem tido trabalho para achar um homem que ele confia. Deus tem tido trabalho para encontrar um homem de confiança. O irmão Brana que disse isso. Deus tem tido trabalho para encontrar um homem de confiança, em quem ele confia. Confiar, irmão, dar mensagem na mão de um homem. O que eles fazem com a mensagem, irmão? Interpreta, põe opinião. O que eles fazem com a mensagem? Dá uma mensagem do irmão Bueno na mão de um homem que não é de confiança, é um suicídio. Ele vai envenenar mesmo. Ele vai envenenar a mente de pessoa, ele vai envenenar a igreja. Ele vai tacar veneno mesmo. Se não tem confiança, ele envenena. Ele envenena. Que é uma morte terrível. É uma morte de tortura. Quem mora envenenado morre torturado. Porque o veneno ele vai corroendo o intestino, o estômago, e a pessoa vai sendo torturada. Então se não confia, o pastor mesmo é o espremedor de vinho
no copo do rei. O pastor é uma dessa missão. Agora, a igreja confia no seu pastor, que ele não vai trazer veneno para a igreja, que ele não vai envenenar a igreja, que ele pode envenenar a igreja, jogar dentro da igreja uma doutrina que o irmão Branham não trouxe, uma doutrina que não tem nada a ver com a Bíblia, já envenenou a igreja e vai torturar aí. Veneno tortura. Aí leva a igreja à tortura, a sofrer. Leva a igreja a sofrer. Agora, nós temos o copeiro de Faraó, nós temos Neemias, esses dois homens. É uma riqueza e exemplo de confiança. Não envenenar o rei, não envenenar o rei, nem o copeiro no dia de José, nem Neemias envenenar o rei, não envenenar. Ele servia o rei e o rei confiava de comer e beber o que eles traziam para ele, porque sabia que estava trazendo comida sadia, não estava trazendo nada envenenado. Nós temos na Bíblia lá o caso do servo de Eliseu, moço de Eliseu, que era da escola dos profetas. Era um bom lugar, a escola do profeta é santificação, disse o irmão Branham. E nós encontramos o moço de Eliseu trazendo veneno para a panela. Ele envenenou a panela do profeta. Ele envenenou a panela do profeta. E os moços do profeta, os alunos do profeta, os discípulos do profeta, iam morrer tudo envenenado. Não é a mensagem hoje? Não é a mensagem de hoje? Não é a mensagem de hoje? A panela do profeta hoje. Quem é a panela do profeta hoje? Não é a mensagem? E não tem jeito querendo pôr veneno dentro da mensagem. Para quê? Para matar tudo. Para matar tudo. Graças a Deus, e muita graça nós damos, que de entre os moços, com muita sabedoria, porque um trouxe, mas o outro discerniu. Um trouxe veneno, mas teve um que discerniu. Falou assim, homem de Deus, falou para Eliseu. Eliseu era chamado de homem de Deus. Homem de Deus, tem veneno na panela, antes de comer. Se tivesse todo mundo comido, estava todo morto. Mas teve um que não provar a comida, falou, homem de Deus, esse alimento está envenenado. Eliseu falou assim, vocês têm um pouco de farinha aí? Falou, não tem. Então trai aqui a farinha. Farinha é Jesus, que foi moído no Calvário. Joga a farinha dentro da panela. Jogou. Agora vocês podem comer que não tem mais veneno. Porque a farinha tirou, Jesus tirou. Porque envenena mesmo, irmão. Se não é a farinha, se não é Jesus tirar o veneno da igreja, a igreja morre. E tem muita igreja morrendo. Tem muita igreja que é velório. Já não bate palma, já não dá glória a Deus, já não dá amém. Vai morrer aos poucos, porque o veneno não mata na hora. Pessoa envenenada, ela não morre na hora. Ela vai morrer aos poucos, ela vai entrando em tortura, vai morrer aos poucos. Porque aquele veneno ele vai corroendo aos poucos o organismo. Então, o Neemias e o copeiro de Faraó, os dois eram homens de confiança, era homem que o rei confiava de comer o que os dois traziam, porque sabia que os dois não iam envenenar ele. Assim também nós temos que ter pastores, ter irmão na igreja, porque no caso de Eliseu, não é Eliseu que envenenou a panela, lá não era pastor Eliseu, não. Lá não era pastor, não. Lá era um membro. Lá quem trouxe veneno na panela no dia de Eliseu foi um membro. Ele envenenou a panela inteira, envenenou a igreja inteira. Envenenou a igreja inteira.
sorte, pela graça de Deus, vamos dizer sorte, vamos dizer graça de Deus, que tinha duas coisas ali. O homem de Deus, que era Eliseu, e a farinha. Então esses dois resolveram o problema. Eliseu falou assim, se tem veneno, tem solução. Tem farinha? Tem. Então joga a farinha na panela e vocês podem comer a comida. Não precisa jogar fora não, que o veneno foi embora. Aí já é Jesus. Se Jesus não entrar em cena, se Jesus não entrar dentro dessa panela, se Jesus não entrar em cena, a igreja morre torturada, porque está envenenada com doutrina de joio, porque o joio é venenoso. Então que Deus tenha misericórdia de nós, que nós tenha homem como Neemias, que nós tenha homem como copeiro do faraó. Homem que só traz comida sadia para nós, coisa sadia, assunto sadio, palavra sadia, que não traga nada de morte para nós, nada que traga fuxico, tristeza, desavença, separação. Coisa que tortura, coisa que corrói, que traz para nós coisa sadia, que nos dá saúde e condições para reinar, como aconteceu com o faraó e com Ataxerxes. Tiveram a graça, a misericórdia de ter o servente dele, pessoa de confiança. Que Deus trai homem de confiança em cima do púlpito, trai igreja de confiança, para que nós podemos ter saúde e dar glória a Deus a cada momento da nossa vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos para as perguntas da tarde. O irmão Júlio Braz, ele pergunta: o que acontece com aqueles que morrem na denominação rejeitando a mensagem, pastor? O irmão, ele tem que ir para trono branco. O negócio aí é trono branco. E lá no trono branco, Deus vai julgar ele. Por que que ele não saiu da denominação? Por que que ele não saiu? Se é que ele conheceu a verdade e ele não saiu da denominação, como o Branham disse, que eles estão presos numa teia de aranha. Você sabe qual é que é a teia de aranha? Como é que chama, irmão? O irmão Júlio Braz. O irmão Júlio, sabe qual é que é a teia de aranha? Que eles estão presos na denominação? É posição, irmão. É cargo. A denominação, ela é muito esperta. Porque Jesus disse, o filho desse mundo é mais sábio do que o filho da luz. Eles são sábios. A pessoa entrou na igreja, ele já dá um lugar de diácono, lugar de tesoureiro, vice-tesoureiro, secretário. Ele já dá um lugar para pregar. Fala um dia por semana você vai pregar. Você vai pregar em certo tem um ponto de pregação em tal lugar, você vai lá de quarta-feira naquele ponto, de quinta-feira você vai no outro ponto. Com isso ele segura a pessoa e segura a família. Porque quando a família fala assim, essa igreja está ensinando errado, não está bom, você, mas eu sou diácono aqui, eu tenho encargo aqui. Você está vendo o que é a teia de aranha? A teia de aranha é encargo. Você não sai de lá porque eles estão amarrados no encargo lá. É assim que eles fazem. A sabedoria deles são essa. Principalmente quando eles sabem que a pessoa tem um bom dízimo, tem uma família grande junto com ele. Irmão, é matemática. 2 mais 2 é 4. Ele vai dar já de cara para o homem um encargo dentro da igreja. Você vai ser o diácono, você vai ser o porteiro, para segurar a pessoa com encargo. Foi o caso de Pilato. Por que Pilato não aceitou Jesus? Por causa do encargo de governante. Você acha que ele ia perder o salário que ele tinha lá de César? Ele temeu o encargo dele, ele era governante. E se ele aceita Jesus, ele ia ser despedido, é lógico. Ele ia ser despedido. Então, por isso que Pilato não aceitou Jesus. E conhecer que Jesus é a verdade, ele conheceu. Saber que Jesus era um homem sincero,
ele conheceu, que ele mesmo falou. Ele mesmo falou. Por que a Pilatos não aceitou? Por causa da posição dele. E posição tem segurado muitas pessoas. Muitas pessoas. O próprio Satanás, no Monte da Tentação, ele levou Jesus num templo e no pináculo do templo. Quer dizer, no lugar mais alto do templo. E o lugar mais alto da igreja é diácono, tesoureiro, é pináculo. Então, por isso, agora, eles vão ter que acertar lá no julgamento. Porque lá no julgamento, Deus vai fazer a pergunta, por quê? Você conheceu a verdade, por que você não largou? Deus vai fazer a pergunta para eles. E eu quero ver o que esses... Para começar, eles nem resposta têm para dar, né? Porque lá não existe resposta. Lá é Deus que pergunta. Vamos para a próxima pergunta, agora do irmão Oliveira Marcelo. Ele pergunta: pastor, a astrologia pode prever o futuro? Obrigado. A astrologia... irmão, a gente não... A turma aí se baseia muito nisso aí, ganha até dinheiro com isso, tem até pessoa que tem ensinamento, programa sobre isso, ensinando. Tem pessoa que crê tanto nisso que nem sai para trabalhar, porque diz que aquele dia será um dia difícil, um dia que vai ter acidente, e nem sai para trabalhar. Ele trabalha baseado no signo, que o signo fala, ele age. Então, irmão, o signo, ele tem poder sobre nós, na vida natural. Porque no natural ainda nós estamos presos aqui na terra e nós somos sujeitos às coisas da terra. No natural, somos sujeitos a dormir, somos sujeitos a comer, somos sujeitos a beber, a trabalhar, a ficar doente, no natural. Agora, no espiritual, o signo não tem vantagem sobre nós. Lá é o Espírito Santo. Lá é o Espírito Santo. Então, irmão, seu signo está dizendo, hoje você vai ter um dia mau. Hoje você toma cuidado, senão você pode ser acidentado. Mas o lado forte nosso é o espiritual. O espiritual controla o natural, porque o natural é controlado pelo espiritual. Não é o espiritual controlado pelo natural. Então, se o dia está mal, se o Cigo está falando que o dia está mal, mas tem o lado bom, que é o lado espiritual, que é onde o Espírito Santo trabalha, e Deus transforma. Deus transforma. Se está bom, amém. Se está mal, Deus faz ficar bom. Porque a força maior está no lado de dentro. E o lado de dentro é Deus. E o lado de fora é o homem. O lado de dentro, o signo, ele tem poder, sim, porque o irmão Brana fala que tem. O irmão Brana foi consultar uma mulher. Primeira coisa que ele fez, procurou que signo era dela. Uma vez que ele descobriu o signo, ele descobriu o problema dela. Está na mensagem Pergunta e Resposta, volume 9. Pergunta e Resposta, volume 9. O irmão Brandon está falando. E eu fui procurar saber que signo que era o dela. Quando ela falou do signo dela, eu descobri o problema dela. Então não tem jeito você cancelar signo que não tem nada a ver. Não tem nada a ver com o que a irmã Brana diz que tem. Então, a irmã Brana eu creio que é. Para mim, a voz da irmã Brana é maior. Não é maior do que a de Jesus, é lógico. Mas o irmão Brana também falou, só que Jesus falou. O irmão Brana não saiu fora de Jesus. Né? Então, irmão, o signo, ele pode prever uma coisa mal para você. Mas a oração, o poder espiritual que é maior na sua vida, o Espírito Santo na sua vida, ele muda aquilo. Vamos para a próxima pergunta da irmã Naná Maia. O que é denominação? São outras igrejas sem ser o tabernáculo da fé? Denominação já fala denominação, uma coisa dominada pelo homem. Por isso que fala denominação. Ela já vem da palavra dominada. Denominação, quer dizer, dominada por um homem. E nós não é dominado por um homem, nós é dominado pelo Espírito Santo. Então nós não faz nada que o homem manda, nós faz o que o Espírito Santo manda. E o que o Espírito Santo manda está na Bíblia. Porque ele é o autor da Bíblia. Então o que o Espírito Santo manda está na Bíblia.
Então, denominação é uma coisa dominada pelo homem. É o homem que fala, é o homem que resolve, é o homem que ensina. Por isso que fala denominação, que é dominada por homem. Nós não somos uma denominação, nós não é dominada por homem. Nós é dominado pelo Espírito Santo. Irmã, esse negócio é sério. Sabe por quê? Porque até mesmo aqui na mensagem, teve um grupo forte da mensagem aí, que tinha 7 homens na mesa. Sentava 7 homens na mesa. E esses 7 homens, antes de você pregar no púlpito, você tinha que falar com esses 7 homens o que você ia pregar. E conforme o que você ia pregar, ele não deixava. E também a mensagem que você ia pregar, se a mensagem que vinha do crente da Bíblia, eles não deixavam você pregar. Você só pregava a mensagem traduzida pela Gráfica Goiânia e da voz de Deus. Isso não é denominação, irmão? Ou você não tem a liberdade que o Espírito Santo dá, você tem que pegar a opinião de 7 homens para poder chegar no púlpito. Antes de entrar no púlpito, você tem que passar por 7 homens. Isso é denominação. Vamos para a última pergunta da tarde. A irmã... Deixa eu achar aqui a pergunta. Pode fazer mais perguntas, irmão, você ajuda muito. Viu? Aqui, achei que estava na mesma pergunta. O irmão Marcos Antônio. O que o senhor fala sobre esses hinos absurdos, os antibíblicos? Hinos? Não, os antibíblicos, os que não... O hino? São contrário da Bíblia. Mas está falando de hino? Não, ismos. O ismo, meu irmão, ismo é do diabo, pelo amor de Deus, Deus tem misericórdia de ismo. E não é difícil entrar em isso, meu irmão, não é difícil não. Não é difícil porque o ismo, ela é uma coisa forte, ela é uma coisa que vem de homem grande. Homem pequeno não traz ismo, não. Homem analfabeto aí não traz ismo, não. Mas esses grandes homens estudados, eles são perigosos, Não todos, mas a maior parte deles, irmão, com a sua sabedoria, com a sua maneira sábia de falar, com os seus português bem corrigido, toda palavra encaixando na outra, bem encaixada, irmão. Olha, o ismo, ele não agrada a Deus, o ismo não é de Deus. Mas o irmão Brana disse na mensagem, Senhor, esse é o tempo, chama a mensagem, Senhor, esse é o tempo. Ela vem da Gráfica de Goiânia. Senhor, esse é o tempo. O irmão Brana disse que ia ter 3 grupos na mensagem. Ele disse que um ia para a esquerda, outro ia para a direita e um ia ficar no centro. Ele fala na mensagem, Senhor, esse é o tempo. É uma pergunta que ele faz. Senhor, esse é o tempo. Ele prega que ele viu sair 3 grupos da mensagem. Um ia para a direita, outro ia para a esquerda e um ia ficar no centro. Ele falou, e esses 2 da direita e da esquerda ia se tornar o que? Ismo. E o do centro é que ia sustentar a mensagem. Do centro. Então, ismo, irmão. Deus tenha misericórdia. Vamos para o Espírito da oração, então. O irmão Oliveira Marcelo pede mais do Espírito Santo, oração aos seus queridos irmãos na fé e seu pastor Jorge Cordeiro. A irmã Raquel da Silva pede oração à sua saúde e à sua família. A irmã Márcia Martins agradece pelas orações ao pastor Hermínio Salles, que graças a Deus já voltou ao seu posto de dever. Amém, amém. E pede oração ao Lucas e à Júlia. Joel William pede oração ao seu favor, família e seu tio. William Pinheiro pede oração ao seu favor e sua família. Clério Rodrigo pede oração à sua família. E você anuncia essa mensagem, anuncia esse programa, outro. Marcos Antônio aqui também mandando agora pedindo a oração. Marco Antônio, por último, né? Marco Antônio, vocês tudo pediu a oração, que Deus ricamente enche as vossas vidas do Espírito Santo. Sei que já está cheia, mas que Deus deixa derramar, né? O Salmo 23, o meu cálice transborda. Então que você se transborda do Espírito Santo. Chegando uma Marcos Cardoso. Uma Marcos Cardoso. E procura viver uma vida simples, não procura se envolver com
com coisa grande, não. Né? O irmão Branham diz: viver na montanha é perigoso. O melhor lugar para viver é no vales. É ali que nasce o lírio. O lírio não nasce na montanha. O lírio nasce no vales. Então é melhor viver no vales, lá embaixo, tomando a aguinha fresca que corre, vendo o lírio. É melhor viver lá embaixo do que querer viver lá em cima. Viver lá em cima, uma vida lá em cima, olhando as distâncias, vendo tudo, mas é perigoso. É perigoso. E principalmente se cai, viu? Se cai lá de cima da montanha, quando chega aqui embaixo está morto. E quem está no vale não tem jeito de cair, né, irmão? Já está lá embaixo, né? Não tem jeito de cair, só tem que andar. Senhor Deus, em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo, nós mostramos na Bíblia 2 homens, o copeiro de Faraó e o copeiro de Ataxerxes. Era homem de confiança, mesmo sendo preso, o rei tirou ele da prisão para trazer ele de volta para espremer uva, porque era homem de confiança. Sabia que ele não ia envenenar ele. Ataxerxes sabia que Neemias não ia envenenar ele. Por isso que ele não liberou a Neemias para ficar lá reconstruindo, restaurando o muro, o portão, mas ele deu para ele uma licença determinando um tempo para ele regressar. Ele falou: mas você volta, porque ele não conseguia ter confiança em outro a não ser em Neemias. Porque o Senhor, Pai, faça nós ser como Neemias, pessoa que a pessoa confia nas nossas palavras, confia na nossa ação, confia na nossa confissão. Que o Senhor faz de nós pastor, membro de confiança, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que os filhos podem confiar nos pais, que os pais podem confiar nos filhos, que a esposa pode confiar no marido, que o marido pode confiar no pastor. Isso é bom, Senhor, isso é bom. Isso traz tranquilidade, não traz tortura, porque o que traz tortura é envenenamento. E então não deixe ninguém ser envenenado, mas ajuda nós a ser conservados, como foi Faraó, como foi Ataxerxes, que morreram sem ser envenenados, porque tiveram quem serviu ele, pessoa fiel, pessoa sincera, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, na tua mão está cada ouvinte, dá saúde, dá força. Se está sem emprego, abre uma porta. Se está com desânimo, dá ânimo, encoraja cada um a caminhar. Não deixa ninguém parar, não deixa ninguém sentar, porque o profeta que foi profetizar contra Betel, ele morreu atacado por um leão, porque ele não voltou. Ele voltou por outro caminho, mas sentou embaixo de um calvário que ele não podia sentar. E quando ele sentou, foi ali que ele perdeu a caminhada dele, Pai. Então não deixa nós sentar, não deixa nós descansar, porque aqui não é o nosso descanso. O nosso descanso está no lado de lá, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.